dia. Aula de Embriologia Geral, GFA 107, para as turmas 23A e 23B da nutrição. O assunto hoje é a continuação do que a gente falou ontem e que eu revi agora mais cedo. Então a gente vai falar de formação do embrião trilaminar, diferenciação dos mesodermas e formação da notocorda. A ideia é a gente dar uma adiantada nesses tópicos, porque semana que vem vocês não têm aula. Bem, antes disso, eu gostaria de fazer uns comentários. Ontem algumas pessoas vieram conversar comigo e eu coloquei aqui para não esquecer, tá? O primeiro tem a ver com os esboços dos modelos. A gente vai ter, como na primeira prova, uma revisão em que vocês vão estar fazendo exercício. Eu acho que ajudou bastante para quem realmente se interessou e se empenhou. Então vai ter uns exercícios de revisão antes da prova. Além disso, a gente vai ter aquela história de fazer os esboços dos modelos, que ajuda demais a fixar esses modelos que vão cair na prova. Só que para a segunda prova, diferente da primeira, eu já estou liberando aquele papel para a realização dos esboços. Esses papéis estão aqui, ó, atrás de você, no armário aqui. E as monitoras já estão avisadas que podem entregar os esboços, os papéis para as pessoas fazerem os esboços. Então, vocês venham, peguem com elas para vocês fazerem antes que acabe, porque na hora que tiver menos, aí vocês vão ter que tirar xerox, tá bom? Combinado? Então, não se esqueçam disso, para já adiantar a vida de vocês. Que isso, meu pai? Que isso? Não vai sentar no banco, não vai sentar no chão, porque você trouxe o banco. Bem, então a primeira coisa é essa. A segunda coisa tem a ver com a reabertura dos questionários. Então, essa semana eu vou reabrir os questionários, tá bom? Quem tiver na quarta chamada, são poucas pessoas, quem tiver na quarta chamada e quem veio conversar comigo naquela segunda semana, que tenha perdido a primeira aula, que é aquela aula que teve perguntas nela, essa pessoa vai poder, desde que eu tenha permitido, fazer o questionário dos genitais, que foi da aula 1 e que valia 1 ponto. Então quem já conversou comigo vai poder fazer. Quem é da quarta chamada vai poder fazer os questionários até a entrada da quarta chamada. Acho que são 2 questionários, não é isso? Ou são mais? Quem é da quarta chamada aí? Tem alguém? Tá. Você sabe quantos questionários são? Não, mas é mais de 2, são as 4 já. Então eu vou reabrir esses questionários para você poder fazer, tá? Mas eu vou dar uma semaninha de prazo só. Então, já estou avisando isso há algum tempo. Então agora eu estou avisando que finalmente vai funcionar. Assim que eu colocar, eu vou avisar lá no campus, tá? Vou avisar no WhatsApp, tá bom? Devo fazer isso ou hoje ou amanhã, acredito, tá? Mais tardar sexta de manhã. Então, tá aqui. Essa aqui é coisa minha. E eu vou fazer, igual eu combinei ontem com o pessoal, umas perguntas na aula. Então vai ser como a primeira aula que a gente teve. Então eu vou fazer a pergunta, vou dar a resposta para ela e vai valer o ponto. Então aqui está valendo um questionário também. O que vocês vão fazer? Vai pegar as perguntas, anotar as respostas, aí eu vou colocar o questionário e você vai entrar lá e vai colocar as perguntas no questionário, tá? Essas perguntas vão ser as mesmas perguntas que eu vou fazer para biologia, só que o pessoal da biologia vai fazer através da aula gravada, entenderam? Tá? Você vai assistir a aula aqui, pergunta e resposta, vai abrir lá e colocar as respostas no questionário lá, tá bom? Combinado? Combinado? Tá? Foi. É até domingo. De novo. É extra ou entra nos dois? Não, os pontos, não tem nenhum ponto extra aqui, tá? Eu não dou nenhum ponto extra, porque já estou ajudando demais. Se der ponto extra, aí realmente
escancar a porta, né? Então, a pessoa, se fizer os exercícios, os questionários, está ganhando 1 ponto da matéria em cada um. Então, nosso planejamento inicial é fazer 12. Portanto, você precisará tirar só 48, já que eu estou dando 12. Se você fizer essa obrigação de estudante, que é fazer as tarefas, e fizer todas as tarefas, tudo certinho, sem copiar de ninguém, sem copiar da internet, etc, 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 12 pontos para você. Tá? Eu até preciso conversar uma coisa que eu tenho notado e está me espantando muito. Pela primeira vez em todos os tempos, eu tenho um aluno que ficou com 30% da prova, aluno com 20% da prova, aluno com 40% da prova, que não veio fazer a prova de recuperação. Não sei o que essas pessoas estão pensando. Será que elas estão pensando que os 12 pontos vão solucionar a vida delas? Faça só uma conta. Imagina a pessoa que tirou 20% da prova e que não veio fazer a prova de recuperação. Acabou. Esses pontos ela perdeu. Quantos pontos ela perdeu? A prova valia 30. 10% de 30 são 3. 20% são 6. 6 menos 30, ela perdeu 24 pontos. E não veio aqui repetir a prova. Ou seja, lembra aqueles 12? Ela já perdeu o dobro. Ela perdeu 24. Em resumo, ela tem 76 pontos para ser distribuídos para ela, inclusive os 12. Em prova, ela tem o quê? 64. Ou seja, em 64 ela tem que tirar 48. Será que tira? Para passar com 60. Será que tira? Não sei. Né? Vocês viram que não é fácil. Então eu não entendi qual é dessas pessoas. Teve gente que ficou com 58, veio fazer a prova e pulou para 89. Colega de vocês, aconteceu isso com ela. Né? Outras pessoas ficaram com 50. Por que não vieram? Não sei. Ah não, eu vou lá, vou ficar à toa, vou viajar para ver minha mãe. Ora, ótimo, eu também gostaria de ter viajado para ver minha mãe. Eu não fui, né? Mas eu combinei com vocês no começo do período a data. E se vocês se lembrarem, eu falei uma coisa aqui na sala. E é engraçado que quando a gente fala, as pessoas não prestam atenção. E depois elas mudam de ideia e aí elas querem que você resolva o problema delas. Sabe qual que foi a conversa aqui? Eu virei e falei assim, anotei aqui no quadro, falei, que são as datas de prova. Alguém tem alguma coisa contra qualquer data dessa aqui? Alguma prova marcada, algum evento, alguma coisa para me falar? Que eu ainda não marquei a prova, eu posso mudar o dia. Ninguém falou nada. Quando chegou na véspera, praticamente, né, na semana anterior, será que a gente não pode mudar a prova de recuperação para outro dia? Chegaram a falar isso comigo. Pessoal, tem jeito? Já marquei, e prova de recuperação é uma coisa muito séria, que envolve nota, envolve o futuro de todo mundo. É mais séria que a primeira. Então assim, né, não tem jeito. E não mudaram porque não quiseram. Eu poderia ter me falado, ô Gé, esse aí é o final de semana do Dia das Mães, por que você não passa para o outro final de semana? Eu tinha falado na hora, falei assim, opa, sem problema, vamos mudar aqui. Mas ninguém falou nada. Depois que eu marquei, aí não tem jeito de voltar atrás. Concorda comigo? Só se a sala estiver estragada, eu ficar doente, uma coisa de força maior, que realmente não dá para ter prova. Tá? Então normalmente eu não mudo. Agora um conselho. Para quem está com 20, para quem está com 30, para quem está com 40, 20 e 30 são mais raros. Mas 40, 50 é um monte. Um monte de gente que ficou com 40 e que não veio fazer prova. Tá? Ou seja, ela perdeu 60% da nota. Ela ganhou, para você ter uma ideia, vamos fazer a conta de novo, 12 pontos. 12 em 30, ela perdeu 18 na primeira prova. Dá para passar? Dá. Mas fica muito mais difícil? Óbvio que fica. Então eu não entendi qual é de vocês não, sinceramente. Né? Não entendi. Depois, chega lá no final, mesmo com esses 12 pontos, é reprovado porque não teve ponto. E aí, tenha certeza absoluta, tem gente que me conhece aqui há muito tempo. Eu dou ponto? Não dou. Já estou dando. Não vou dar mais. Aí eu fiquei com 59, você me ajuda? Oi, já te dei 12. Vou te dar mais um? Por quê? Qual que é o motivo que eu vou te dar mais um?
Aí eu fiquei com 58. Não arredonda para 60 não? É óbvio que não. Do mesmo jeito em relação à frequência. Tem gente, acho que não estão aqui, está reprovada por frequência. A pessoa tinha direito a faltar 4 dias de prática e 4 dias de teórica. Ela faltou 5, 6. Aí vem chorar comigo. O que eu tenho com isso? Nada. Eu não tenho nada com isso. Ontem o reitor, anteontem, falou, né? Que quem não quisesse vir hoje tem direito aos 25% de falta. Não é verdade? Pronto, tem direito a isso. A pessoa, eu já queimei os 25%, agora eu vou faltar de novo. Ué, não pode. A regra é essa, é 25%. É uma em cada 4 aulas você pode faltar, que é um absurdo. Mas a regra é essa. Agora, faltou mais do que isso, foi reprovado. É assim. As pessoas falam comigo, mas eu consegui 80, você não vai me aprovar, não? Ué, por quê? Você tem que ser aprovado por frequência e por nota. Não foi por um dos dois, não é aprovado. E ponto final. Estava brincando aqui com a Estela, que eu vim hoje, perdi a hora, mas 7 horas da manhã eu estava aqui. Só juntei minhas coisas, saí correndo e vim, sem tomar café, mal escovei o dente, lavei o rosto, saí, vesti a roupa e vim. Então estou aqui. Do mesmo jeito, olha lá, a Estela está aqui doente. Pronto, vem porque tem que vir. Não é? Então, essa é a obrigação de vocês. Tá? Agora, se a pessoa não quiser vir, ela tem chance de 25% de falta. Faltou mais do que isso? O que eu tenho com isso? Quer ficar, não é? Tá? Então, presta atenção, tá? O negócio aqui é sério. Bem, então vou começar assim. Gostaria que você primeiro respondesse quando e por que o epiblasto passa a se chamar ectoderma? Essa é a primeira pergunta, tá? Ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó, o modelo que eu mostrei ontem e mostrei de novo hoje. Sincício, cito, mesoderma exembrionário, folheto externo, celoma, mesoderma exembrionário, folheto interno. Tá aqui. Âmnio. Olha o disco embrionário aqui, ó. Bilaminar. O que vai acontecer? Daqui a pouco, deixa eu tirar aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Então o que eu tenho aqui embaixo? Mesoderma embrionário, folheto interno. E aqui está pedículo embrionário, né? E aqui está o saco vitelino, não é? Então o disco embrionário fica assim, ó. O que vai acontecer com esse disco embrionário? Saúde. Daqui a pouco vão surgir duas estruturas aqui, ó. Essas estruturas surgem na direção do pedículo embrionário, tá vendo? Essas estruturas aqui são chamadas de linha e nó primitivo, ou linha e nó de Hansen. Então, a segunda pergunta já é essa aqui, ó. Diferencie nó de Hansen e membrana de Heuser. Opa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem não. É só o nome, tá? Que é muito parecido. Tá bom? Então essa seria a segunda pergunta. Então aqui, ó, é uma proliferação linear de células, que eu chamo de linha, que está aqui nesse roxo. Tá vendo? E na pontinha dela uma proliferação arredondada de células, que eu chamo de nó primitivo ou nó de Hansen. Bem, da onde vem essas células que proliferaram? Vem do epiblasto, que é o tecido branco, tá? Bem, quando surge essa proliferação, essas duas proliferações, a linear e a arredondada, a linha e o nó, né, eu passo a chamar isso aqui não mais de epiblasto, mas sim de
ectoderma, tá? Ectoderma, que é o primeiro tecido embrionário definitivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os outros, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, estão me acompanhando? Então, essa é a diferença. Bem, vamos dar uma olhada nisso maior, então. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vê bem, ó. Esse é o pedículo embrionário. Aqui estaria o disco embrionário. Em cima eu teria o quê? O âmino. E embaixo dele, aqui eu tenho o saco vitelino. Concorda comigo? O disco está aqui, ó. É essa região que está aqui. Eu pedi para colocar um pouquinho de azul para mostrar o epitélio amniótico, tá vendo? Que eu cortei aqui. Então eu cortei a cavidade. Então, esqueça isso, tá? Essa é a parte do pedículo. A partir dela surge uma proliferação linear e uma bolinha na ponta. A proliferação linear é a linha primitiva e na ponta uma bolinha é o nó primitivo ou nó de Hensen. Nesse momento, o epiblasto, que é esse tecido aqui, passou a se chamar ectoderma, tá bom? Ectoderma, certo? Tudo bem? Era isso, tá? Bem, outra coisa que acontece, pergunta 3. Defina e comente sobre os planos corporais do embrião, tá? Então tem que definir e comentar. O que seriam os planos corporais? Vê bem. Aonde está o pedículo embrionário, futuro cordão umbilical? Está aqui. A partir dele surgiu a linha e o nó, tá? Repara bem, quando surgiu a linha e o nó, ficaram definidos os planos embrionários, planos corporais. Tá vendo essa parte aqui próxima do pedículo embrionário? É a região posterior do corpo. Isso aqui, ó, onde vai dar as pernas, tá bom? Se essa é a região posterior, essa aqui é a região anterior, ou cefálica. Essa parte aqui, ó, vai dar o dorso. Então, região dorsal do embrião. E embaixo, lá perto do saco vitelino, por baixo aqui, é a região ventral. Então, região dorsal, e por dentro, região ventral. Região posterior, região anterior. A cabeça vai surgir aqui, tá? Bem, além disso, se eu colocar assim, ó, eu tenho lado direito, lado esquerdo, dividido por essa linha e por esse nó, tá? Repararam numa coisa, ninguém falou nada, mas repararam que no meio da linha tem um buraco, que é o azul mais claro, e no meio do nó, que é o azul mais escuro, também tem um buraco? Por quê? Porque é através desse buraco que as células aqui, ó, que vão continuar sofrendo mitose, vão descer, vão escapar, tá? Então elas vão migrar e vão entrar aqui. No meio, o buraco no meio da linha é um buraco comprido, concorda? Da linha primitiva. Todo buraco comprido a gente chama de sulco. Então, no meio da linha primitiva, o sulco primitivo. Todo buraco redondo, o nó é uma bolinha. A bolinha no meio do nó, o buraco no meio do nó, eu chamo de fosseta. Fossa é um buraco arredondado, não é isso? Fosseta é uma pequena fossa, tá? Então, no meio da linha, sulco primitivo. No meio do nó de Hensen, fosseta primitiva. As células daqui, ó, do ectoderma agora, antigo epiblasto, começam a sofrer mitose e vão descer pelo buraco, pelos dois buracos, ocupando o espaço que eu tinha lá embaixo, tá? Vamos abrir para a gente ver? Então, se a gente abrir, ó, repara numa coisa. Deixa eu completar aqui, tá faltando uma coisinha. Deixa eu lembrar, é aqui mesmo. Pronto.
Repara comigo, hein? Vão acompanhando. Não entendi? Levanta a mãozinha. Eu estou aqui para fazer isso, para explicar, tá? Pronto, só precisava fechar o buraco aqui, tá vendo? Ó. Pronto, tá? Repara numa coisa. Ficou fechado que nem meu nariz, né? Esse lado de cá fica melhor. Ficou grande coisa não, mas acreditem que está fechado, tá? Então as células migraram por aí e formaram esse tecido aqui, ó, tá? Esse tecido vermelho do meio. Deixa eu tirar aqui. Tecido do meio, mesoderma. É tecido do meio que está fazendo parte do embrião. Então, mesoderma embrionário. Então, a quarta pergunta é: como e a partir do que se formam os tecidos embrionários definitivos, tá? Então vamos lá. O primeiro a gente sabe, é o ectoderma, que surgiu por diferenciação do epiblasto quando apareceu o nó e a linha, não foi? Tá? Tá aqui, ó. Aí as células migraram daqui, as células do ectoderma migraram e entraram aqui embaixo e formaram esse tecido do meio, que é o chamado mesoderma embrionário. Tá? Tudo bem? Algumas outras células foram mais para baixo. Como é que chama o tecido que está embaixo? Lembra como é que era? Lembra aqui, ó? Como é que você tinha? Epiblasto, que virou ectoderma. Hipoblasto, tá aqui, ó, né? Tecido de baixo é o hipoblasto. Olha o que está acontecendo. Algumas células estão migrando, células do ectoderma migrando, atravessando a região que vai ser formada agora pelo mesoderma e alcançando aonde estava o hipoblasto. Tá vendo, ó? Olha as células chegando aqui, ó, de laranja, tá vendo? Lembra que ele era amarelo? Ele tá aqui, ó. E as células estão chegando aqui para formar um outro tecido, o último dos tecidos definitivos. Qual é ele? Endoderma embrionário. Tá? Opa! Então agora vai acontecer uma coisa. Vamos ver aqui, ó. Já vou aproveitar e voltar de novo para esse modelo. Como é que eu tinha? Olha, era assim, né? Comecei mostrando assim para vocês. Aí eu tirei esse e coloquei. Tem 3 e tem um motivo de ter 3, tá? Coloquei aqui, ó. Não é? Tudo bem? Tá? Então, ou seja, vou tirar isso aqui, ó, que não preciso, tá? Pronto, ó, tirei fora. Então esse é o saco vitelino definitivo, né? Como é que chama a cobertura do saco vitelino definitivo? Endoderma extraembrionário. Por quê? Está fora do embrião. Tá aqui, ó. Ok? Tá aqui. Tá? Aí o que aconteceu? As células começaram a migrar. Repara aqui, ó. Ó. Repara só. Olha o que aconteceu com o meu disco. Eu botei uma camada a mais vermelha, tá vendo? Que é o mesoderma. E embaixo, olha, o amarelo está sendo substituído pelo laranja. Ou seja, o amarelo é o quê? Hipoblasto. Está sendo substituído pelo laranja, que é o quê? Endoderma embrionário. Passou mais um pouco, olha aqui. O que eu tenho? Branco, ectoderma. Vermelho, mesoderma. Embaixo do vermelho, laranja, endoderma embrionário. Então, o embrião agora já tem seus 3 tecidos definitivos, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Tá? Da onde que vieram as células para formar o mesoderma e o endoderma?
do ectoderma, concorda? Tá? Opa! E antes do ectoderma era o quê? Epiblasto. Junto dele você tinha o hipoblasto, que não contribuiu com a formação de nada dessas coisas aqui. E antes dele, o que você tinha? O embrioblasto. Embrioblasto. Então, embrioblasto virou epiblasto e virou hipoblasto. Epiblasto virou ectoderma, que formou o mesoderma e o endoderma embrionários. Tá? Opa! Tem que colocar embrionário? Tenho, sabe por quê? Lembra que eu tenho um mesoderma extraembrionário do lado de fora? Então eu tenho que colocar nome e sobrenome desse. É errado colocar intraembrionário? Intraembrionário ou embrionário, mesma coisa, tá, Estela? E o endoderma? Olha aqui agora. Como é que está o saco vitelino? Paredes e parte de baixo. Endoderma extraembrionário, não é? Aqui. E o teto dele, ó. Teto. Endoderma embrionário. Endoderma embrionário. Endoderma extraembrionário. Tá bom? Ok? Estão me acompanhando? Tranquilo? Tá? Só para a gente lembrar agora. Quais são os tecidos do adulto? Vão vir desses tecidos aqui. Tá? Então, o ectoderma vai formar o epitelial. Vai formar também o nervoso. Tá? O mesoderma. Olha o que o mesoderma forma. O muscular. Forma também o epitelial. Uma parte, por exemplo, que reveste minha barriga internamente, que eu chamo de mesotélio. Esse mesotélio que reveste a cavidade peritoneal, vem da onde? Do mesoderma. Tá? O mesoderma forma também o outro tecido, que é o quê? O conjuntivo. E o endoderma? O que o endoderma vai formar? O epitélio. Da onde? Por exemplo, o epitélio do trato epitelial. O epitelial do trato respiratório, o epitelial que reveste meu intestino, tá? Tudo isso vem do endoderma. Tá vendo? Então os 4 tecidos adultos estão aqui, ó. Epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular. Tá vendo? Eles estão aqui. E eles vieram desses tecidos definitivos que eu acabei de mostrar para vocês. Tranquilo com o processo básico? Tem muitos detalhes que eu preciso mostrar agora. Tá? Todo mundo entendeu até agora? Tá? Bem, então eu vou fazer uma quinta pergunta aqui, ó. Eu quero que você descreva as placas cloacal e pré-oral, tá? Só que antes de falar delas, eu tenho um detalhe. Repararam numa coisa? Olha aqui, ó. Repara numa coisa. Qual que é a região cefálica? Essa. Qual que é a região caudal? Essa. Tá vendo que eu tenho mais substituição do hipoblasto pelo endoderma embrionário na região cefálica do que na região caudal? Mas se eu olhar essas células que estão fazendo a substituição, estão entrando na região caudal, não é? Que é aqui embaixo, ó. Elas entram aqui, ó. Aí elas caminham pelo mesoderma e vão começar a descer para tirar o hipoblasto da região cefálica para trás. Então, substitui primeiro na região cefálica, depois na região mediana e só então na região caudal, tá? Por quê? Porque provavelmente existe uma indução, uma estrutura que está formada aqui, que eu vou falar logo em seguida, a tal de notocorda, ela libera compostos para fazer essas alterações aqui.
Notocorda é aquele eixo do corpo, eixo inicial do corpo, que dá sustentação. Mas a notocorda é super importante para a liberação de compostos indutores. O que são compostos indutores? São compostos que transformam uma estrutura em outra, tá? Esses são os tais dos compostos indutores, tá bom? Então, a gente já está vendo uma indução aqui. Outra indução, formação dos músculos. Músculo estriado esquelético induzido pela notocorda. Formação do sistema nervoso, induzido pela notocorda. A formação dos membros, induzido pela notocorda, tá vendo? Então a notocorda tem um papel muito importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é para falar das placas. Então eu vou colocar aqui de volta. Repara numa coisa. Existe um local, isso tudo é mesoderma, vermelho. Mas existem dois locais, então a região caudal é essa, tá? Então tá assim, né? Ó, existem dois locais onde eu não tenho mesoderma, tá vendo? Ó, qual que é o tecido branco? Tecido de cima, ectoderma. Embaixo, o tecido amarelo que está sendo substituído pelo laranja. Hipoblasto sendo substituído pelo endoderma embrionário. Tá aqui, ó. Então aqui eu não tenho mesoderma. Aqui, mesma coisa. O que aconteceu na realidade? Aqui é só uma representação, né? As células, nesses pontos aqui, as células do ectoderma ficaram muito elevadas. Juntaram com células elevadas daqui de baixo também, do hipoblasto e futuramente do endoderma embrionário. Então, elas ficaram elevadas e fizeram placas, tá? Fizeram placas. Essa placa aqui de baixo, perto da região caudal, ela é chamada de placa cloacal. E no futuro, placa anal. Essa placa aqui, ó, vai dar origem ao ânus no futuro. Quando o embrião fizer o dobramento, vocês vão entender. Isso aqui vai dar origem ao ânus, tá? E esse aqui da frente vai dar origem à boca primitiva. A boca primitiva, que a gente chama estomodeu, ela é aqui, ó, é uma abertura entre o esôfago e a orofaringe. Por que eu não tenho a orofaringe já formada, a boca de verdade formada? Porque a cabeça ainda não cresceu. Então, essa abertura aqui, ó, é a chamada placa pré-cordal ou placa pré-oral, tá? Pré-cordal vocês vão entender daqui a pouco. Pré-oral, porque no futuro ela vai dar origem à boca, tá? A boca primitiva. Então, na hora que dobrar, vai fazer um tubo, que a parte final dele é essa aqui, ó. E a parte inicial é essa daqui. Essa estrutura aqui, a membrana anal, que agora chama cloacal, depois vai virar anal, ela vai romper. Lembra que nós somos deuterostômios, porque rompe primeiro a membrana anal, a cavidade anal é a primeira a aparecer, depois rompe aqui, ó, a cavidade bucal da boca primitiva, tá bom? Tudo bem? Então essas são as placas. E na placa eu não tenho mesoderma, tá vendo? Porque as células fazem junções adesivas e oclusivas. Elas ficam prismáticas altas, que células? Do ectoderma e do hipoblasto barra endoderma embrionário, tá? Ok? Tranquilo? Entenderam? Sim, estão me acompanhando? Tá? Bem, então está descrita essa estrutura aqui, tá? Então a primeira parte da aula eu já falei, que é a formação do mesoderma. O que é que vai acontecer? Hoje cedo até falei, mas na realidade eu ainda não me decidi, tá? A gente tinha dois assuntos para a prova que faltava. Um é a formação do mesoderma, acabei agora. A outra coisa é contracepção, tá? Contracepção eu pretendo dar na semana que vem, tá? Métodos contraceptivos. Só que a gente tem um problema, a gente não tem aula semana que vem. Então, uma opção que eu estou pensando em fazer é deixar a contracepção para a prova 3, que a semana que vem a gente não tem aula, então seria na outra semana, tá? E aí
Deixa eu pensar. Vamos lá. Antes da prova 3 eu ainda tenho aula? Tem, não tem? Tem. Então, eu daria na outra semana contracepção e cobraria na prova 3. E pararia aqui. Tá? Então, a matéria da prova para aqui. Eu vou continuar, que eu tenho que já adiantar os assuntos da prova 3. Tudo bem? Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos só olhar um calendário. Alguém me ajuda aí? Tem 2 aulas. Tem 2 aulas. Na verdade, uma, né, Dani? Porque... Dia 29 e dia 5. Ah, então tem 2 aulas, dá tranquilo. Dia 29 eu dou contracepção, tá? Tudo bem? E ainda vai faltar mais de uma semana para a prova. Tá bom? Combinado? Então a matéria da prova continua aquela mesma que está lá. Conforme eu disse mais cedo, eu não gosto de mudar o planejamento, porque as pessoas reclamam e com razão, tá? Então, o planejamento está lá para ser seguido. Então, para a matéria da prova, dado embrião trilaminar, a última coisa que falta é contracepção, tá bom? Pronto, acabou, tá? E aí, a gente vai ter, já a partir de agora, a matéria da prova 3, começando agora. Combinado? Combinado, tá? Se por acaso eu mudar de ideia, eu vou avisando para frente. O que seria eu mudar de ideia? Eu, por exemplo, dar para vocês para a prova. Eu dar para vocês para a prova essas 2 matérias de hoje e tirar a contracepção e jogar a contracepção para a prova 3, tá? Isso seria mudar de ideia. Por enquanto, eu só estou falando de hipóteses, ainda não resolvi. Na hora que passar a semana que vem, na outra, e tiver contracepção, eu já botei isso na cabeça. Então eu vou anotar aqui no quadro. Matéria da prova é essa e essa e essa. Tá combinado? Tá? Não estressa que agora a gente vai conseguir chegar certinho no ponto que a gente precisa. Tá? Todo mundo me acompanhando? Tudo bem? Então agora eu vou fazer mais uma pergunta aqui, tá? Que é a pergunta 6. 6. Faça uma relação entre o local de migração e os tecidos formados pelas células que migraram pelo nó e linha primitivos. Ok? Vamos dar uma olhada nisso? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma representação simplificada. Na realidade, tem mais coisas aí, tá? E isso que eu queria mostrar para vocês. Então eu vou tirar isso daqui, tá? Esse daqui eu acho que eu já não preciso mais dele. Vou deixar aqui. E vou mostrar um outro modelinho para vocês. Repara nesse modelinho aqui, ó. Repara nisso. É exatamente igual ao outro, com uma diferença. Essa parte aqui da linha e o nó está pintada com várias cores, tá vendo? Para indicar o local de migração e o destino que essas células vão ter. Então o que eu vou fazer agora? Ó, vou tirar essa parte aqui. Pronto, tá vendo? Tirei fora. Vou agora pegar uma ampliação dessa parte aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu tenho ela ampliada. A linha e o nó ampliados, tá vendo? Para a gente conseguir seguir. Então, a parte mais próxima do pedículo de implantação é azul, tá vendo? Então é assim essa posição, né? Então aqui seria mais caudal e aqui mais cefálico. Então eu posso dizer o seguinte, vou tirar esse meio aqui, tá? Que é o que me interessa. As células que migrarem pela região mais caudal da linha, tá vendo? Não é mais caudal da linha? Mais próxima do nó, mais próxima do pedículo embrionário aqui, né? Então as células que migrarem pela região mais caudal da linha vão formar essa estrutura aqui de fora, ó, numa posição mais lateral, tá vendo? Como é que eu chamo isso?
mesoderma intraembrionário lateral, tá? Então, as células que migram para essa região mais de baixo aqui, formam o mesoderma intraembrionário lateral. O que eu estou mostrando, gente? Vocês lembram aquele vermelhão que eu estava mostrando aqui agora? Na realidade ele é assim, ó, ele tem áreas definidas. E essas áreas eu estou mostrando agora para vocês. O que esse mesoderma intraembrionário lateral faz? Ele vai formar os primeiros vasos sanguíneos no interior do embrião, por exemplo, né? Entre outras coisas. E vai formar também, tá vendo aqui, ó, essa região mais cefálica. Então essa região mais à frente, ó, olha aqui, ó, tá? É uma área definida desse mesoderma intraembrionário lateral. Como é que eu chamo essa área? Tá vendo que ela tem uma forma de ferradura? Esse azul diferente aqui, não é? Tá? Um lilás, né? Sei lá, um lilás. Essa área aqui, ó, é chamada área cardiogênica. Por quê? Porque no futuro ela vai dar origem ao coração. Área cardiogênica, tá? Tudo bem? Então, mesoderma intraembrionário lateral de células que migraram pela região mais caudal da linha. Agora, olha essa região aqui. Oi. Então pode falar que ele forma os primeiros vasos sanguíneos e a região? Não, ele forma um tecido chamado mesoderma intraembrionário lateral, que no futuro vai dar origem aos primeiros vasos sanguíneos e a região cardiogênica, tá? Ok? Aqui, ó. Agora, olha esse aqui, ó. Região intermediária, ou seja, as células daqui, ó, do ectoderma, que sofrerem mitose e entrarem por aqui, ó, por essa região intermediária, esse rosinha, vão formar esse mesoderma que está aqui, ó, no meio, o mesoderma intermediário, tá vendo? Que não está nem lá dentro, nem lá fora, nem na parte externa, lateral, nem na parte interna, aqui indicada por laranja. Esse mesoderma aqui, nome é simples, mesoderma intraembrionário intermediário. Então, migrou pela parte intermediária, mesoderma intermediário, tá? Esse mesoderma intermediário também é chamado de gononefrótomo. Sabe por quê? As pessoas não gostam desse nome, mas depois passam a amar, porque ele já diz o que esse mesoderma vai formar. Então, no futuro, ele forma as gônadas, testículos e ovários, tá? E forma também os rins, tá? Então, mesoderma intermediário ou gononefrótomo. Agora, eu preciso de uma atenção maior de vocês. Tá vendo esse pontilhado aqui, ó? É porque eu tenho uma bola, tá vendo? Uma bolinha aqui, ó, tá? Alguém tem uma moeda? Moeda aí? Tem? 25 centavos, sei lá, tem? Uma moedinha? 50 centavos. Pode ser 50, eu gosto mais de 50 porque depois eu guardo, tá? Pronto. Tá certo? Olha aqui, ó. Se você olhar, é uma bolinha, tá vendo? Essa bolinha é o quê? Essa bolinha é o nó primitivo, tá? Se você olhar, eu fiz um pontilhado aqui para definir o limite dele, tá vendo? Ó, então, tem um pontilhado aqui de cima e tem um pontilhado de baixo, para definir essa bolinha que está aqui, que é o nó primitivo. Então você vai ver, antes que vocês falem que eu roubei 50 centavos dela, vou entregar para todo mundo ver, tá? Aqui. Então esse seria a região do nó, tá vendo? E daqui para baixo, ó, a região da linha, não é? Então, repara, eu tenho um tecido, eu tenho aqui uma separação na cor laranja, que começa na parte mais cefálica da linha, tá vendo? Anterior da linha. Caudal está aqui, então cefálica está aqui, né? Então, células que migraram pela região mais cefálica da linha, ou mediana e caudal do nó, tá vendo? Eu não peguei a parte, dividi o nó no meio, ó. Peguei a parte de baixo, parte de baixo mais caudal. Então as células que migraram pela região cefálica da linha
ou mediana e caudal do nó vão formar, aqui estão indicadas em laranja, e vão formar esse mesoderma aqui de dentro, ó. Como é que chama esse mesoderma? Mesoderma intraembrionário dorsal. Por que ele se chama dorsal? Porque ele vai formar no futuro toda essa estrutura do dorso aqui, coluna vertebral, os músculos das costas. Então tudo isso vai vir desse mesoderma intraembrionário dorsal, tá? Esse mesoderma também, o dorsal, recebe outro nome. Ele é chamado também de mesoderma paraxial. Para quer dizer ao lado. E axe quer dizer eixo. Por que ele está ao lado do eixo? Ele está ao lado do eixo porque aqui está o eixo do embrião, a notocorda. Então esse mesoderma está ladeando, cobrindo o eixo do embrião. O primeiro eixo do embrião é a notocorda. Estava faltando isso, né? Para a gente entender que tem um verdinho aqui na frente. Ou seja, as células que migrarem pela região mais cefálica do nó, anterior do nó, né? Vão formar o mesoderma intraembrionário da notocorda. Ok? Tudo bem? Então, era essa correspondência que eu precisava contar para vocês. Certo? Tranquilo? Questão 6. Estão me acompanhando? Tá? Agora... Oi, Tamar. Da notocorda. Mesoderma intraembrionário da notocorda. No futuro vai formar a notocorda. E é dessas células aqui, Tamar, ó. Ou seja, da região mais cefálica do nó. Tá? Então, só repetindo, já que a Tamara pediu para repetir, vamos repetir? Células que migrarem pela região mais caudal do nó, da linha. Células que migrarem pela região mais caudal da linha. Mesoderma intraembrionário lateral, o azul. Células que migrarem pela região intermediária aqui, tá vendo? Mediana da linha. Mesoderma intraembrionário intermediário gononefrótomo. Células que migrarem pela região cefálica da linha ou caudal, mediana caudal do nó. Mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial. Células que migrarem pela região mais cefálica do nó. Mesoderma intraembrionário da notocorda. Ok? Tudo bem? Acompanhado? Tranquilo? Bem, gente. Agora eu vou passar a falar de notocorda. A próxima pergunta, a 7, eu quero que vocês descreva a relação entre a placa pré-oral ou pré-cordal e a notocorda. Vamos dar uma olhada? Reparem nisso aqui, ó. Isso aqui já foi, hein? Vou deixar esse aqui, guardar na minha caixinha. E esses dois eu vou guardar também. Acho que eu vou colocando ali, né? Senão eu mostro os modelos tudo de novo daqui a pouco. Começa tudo de novo. Pronto. Guardar esse aqui. Essa caixinha pode ir. Eu fico super feliz quando o negócio vai acabando. Eu vou limpando a minha mesinha. Pronto, ó. Colocar pro lado de cá. Pronto. Tá? Bem. Repara nisso aqui, ó.
é um modelo que ainda está sem caixa. Esse modelo é um modelo antigo e já foi para reforma várias vezes. Ele era parte de um outro modelo que nós tiramos. Eu eliminei a parte de fora dele, mas ele tem uma ideia bacana que eu resolvi manter. Então esse aqui é o mesoderma, não é? Mesoderma intraembrionário lateral, intermediário e dorsal. Vê bem, aqui ó, descendo, ele fazia parte desse daqui ó, na realidade ó. Então ó, olha aqui ó, viu? Exatamente descendo da região da fosseta, que é o buraco do nó, eu tenho a notocorda. Essa notocorda desce aqui e vai para frente, ó. Olha ela, ó. No meio do que? Do mesoderma intraembrionário, dorsal ou paraxial. Repara numa coisa. Então ela desceu, ela vai fazer um L, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como é que ela é, ó. Ela é um Lzinho, tá vendo, ó? Tudo bem? Então ela desce da fosseta e vai para frente. Só que ela vira e para aqui, ó. Olha lá, ó. Onde que ela para? Na placa pré-oral, que é chamada também de pré-cordal. Por que ela é chamada de pré-cordal? Porque ela limita esse crescimento anterior da notocorda. A notocorda só consegue crescer até chegar nela. Quando chega nela, lembra que você tem células elevadas, células prismáticas altas, unidas com as células de baixo. Então ela limita o crescimento da notocorda, o crescimento anterior. Tudo bem? Tranquilo? Então essa é a relação que está ali. Estou perguntando para você. Bem, a outra coisa agora, eu quero que vocês, pergunta 8, eu quero que vocês descrevam os papéis e o mecanismo de formação da notocorda, tá? Já vou colocar 9 aqui. O que é canal neuroentérico? E vou colocar a última pergunta, 10. O que a notocorda formará no adulto? São as 3 perguntas sobre notocorda, tá? Já vou falar agora só sobre notocorda rapidinho. Vamos lá, hein? Então, a notocorda foi formada pelo mesoderma intraembrionário da notocorda. Aquelas células que estão à frente do nó primitivo, que vão descer, sofrer mitose, entrar por ali, pela fosseta e ir para frente, parando lá na placa pré-oral ou pré-cordal. Pré é antes, cordal de notocorda, placa que está antes da notocorda. Vê bem então. Então o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, repara comigo. Eu tenho células, deixa eu tentar entender a ordem disso aqui. Esses são os últimos. Esse daqui, vem pra cá. Então esse é o primeiro, ó. Olha, eu fiz um corte do embrião, tá vendo? Preocupa com isso aqui não, isso aqui é um anexo embrionário alantoide, que depois eu vou falar sobre ele, tá? Bem? Então olha, aqui estaria a região do âmnio, tá vendo? E aqui o saco vitelino, aqui embaixo, tá? Então o que eu tenho, olha, e esse aqui, o cinza, que eu falei para vocês não se preocuparem naquela hora, é o sistema nervoso de desenvolvimento. Nada disso é assunto de hoje, tá bom? Combinado? Então olha, tem uma estrutura que desce, que vem para cá e que vai parar na placa pré-cordal. Essa estrutura que vem aqui, ó, a gente, no futuro ela vai dar origem à notocorda.
Só que notocorda não começa como notocorda. Deixa eu explicar direito. O que é a notocorda? A notocorda é um bastão, tá vendo? Um bastão em forma de L, tá? Qual que são as funções da notocorda? Duas: dar sustentação ao embrião, que está crescendo muito rapidamente, e também liberar compostos indutores para gerar outros tecidos, outras estruturas. A notocorda, no entanto, ela não se forma como bastão. Ela se forma, como vocês estão vendo por aqui, ó, como um tubo. Então, se eu olhar, no início da sua formação, a notocorda é um tubo, tá vendo, ó? Em forma de L. Tá? Como é que eu diferencio o bastão do tubo? Eu vou dizer então que quando a notocorda se formou, ela é um tubo e tinha um outro nome. Ao invés dela se chamar notocorda, ela se chama processo notocordal. Então, processo notocordal é a notocorda em forma de tubo, tá? Ou um tubo que no futuro vai dar origem à notocorda. Quando ele virar, deixar de ser tubo e virar bastão. Como isso acontece? Como vai acontecer essa diferenciação? Alguém tem ideia? Parte de baixo do embrião. Eu tenho o endoderma e o mesoderma, né? O mesoderma está aqui, e embaixo dele o endoderma, tá? Então aqui seria a parte de cima, aqui a parte de baixo. O que está acontecendo? A parte de baixo do embrião está desaparecendo, tá vendo? Olha, o endoderma está desaparecendo e daqui a pouco vai desaparecer também o mesoderma. Então, se eu der uma olhada, daqui a pouco eu vou ter uma estrutura assim, ó. Olha lá, ó. Toda a parte de baixo do embrião, exatamente embaixo da notocorda, do processo notocordal, desapareceu, tá vendo? Desapareceu. E aí ficou só o processo notocordal. Só que ele não fica muito tempo não. Daqui a pouco ele também perde a parte de baixo dele, ó. Perde a parte de baixo. E aí forma um canal. Tá vendo esse canal que está aqui, ó? Esse canal, só lembrando, é o canal que vem da fosseta, não é? Essa parte daqui do L, ó. Essa parte daqui, ó. Tá? Esse canal vai o quê? Comunicar a parte de cima. Como é que chama a parte de cima? Âmino. Com a parte de baixo. Como é que chama a parte de baixo? Saco vitelino. É um canal que vai permitir a comunicação entre o âmino e o saco vitelino. Como é que eu chamo esse canal? Canal neuroentérico. Neuroentérico, tá bom? Canal neuroentérico. Por que se chama neuroentérico? Porque o sistema nervoso vai se formar em cima, neuro. E o sistema digestório vai formar embaixo, entérico, canal neuroentérico. O que esse canal é? Uma estrutura provisória, que provavelmente serve para comunicar, transferir moléculas do âmino para o saco vitelino e vice-versa. Tá? Vamos dar uma olhada num outro modelo para ficar um pouco mais claro? Olha aqui, ó. Vou pegar esse modelo aqui. Lembra que eu tinha uma coisa que estava aberta e que eu tampei? Então tá assim, né? Ele está na realidade assim. Concorda? Começamos assim, né? Então eu vou abrir de novo, tá? Vou abrir de novo. Vou deixar esse aqui para eu não fazer confusão. E aí eu vou colocar o quê? Vou colocar o que está faltando, que é a notocorda, tá? Tá aqui, ó. Pronto. Então vou tirar isso daqui e vou colocar a notocorda, ó. Pronto, coloquei. Tá vendo? Notocorda está aqui. Na realidade é um tubo. Então é um processo notocordal. Tá aqui, ó. Tá? Óbvio que ele fica enfiado lá dentro. Mas aqui eu coloquei tecido em cima para dizer que ele está coberto pelo mesoderma dorsal ou paraxial. Tá? Tudo bem? O que vai acontecer então? Essa parte de baixo, abaixo dele, vai desaparecer, ó. Olha aqui, ó. Pronto, abriu um buraco. Tá vendo? Ele vai ficar aqui, né? Assim. O que vai acontecer daqui a pouco? Essa parte de baixo também vai sumir. Então sumiu o endoderma, agora vai sumir o mesoderma.
se você olhar, essa parte toda de baixo some, ó. Olha aqui, ó. Vai ficar assim. O que eu tenho aqui? Um tubo rasgado embaixo, tá vendo, ó? Um tubo rasgado embaixo. Aí, coloco aqui, ó. Processo notochordal foi rasgado. E aí, ó, eu vou colocar aqui, esse daqui de cima. E se eu tampar aqui, ó, e se eu olhar através, eu vejo um buraco que comunica essa parte de cima, âmino, com a parte de baixo, saco vitelino. Vou tirar aqui para facilitar, ó. E vou tirar esse daqui também para me facilitar. Fiz o contrário, por isso que está estranho, ó. Ele é assim, né? Aqui, tá? Então o que eu tenho aqui, olha? Uma região com um tubo rasgado embaixo. Tá pequeno? Eu tenho ele grande aqui, ó. Tá vendo, ó? Um tubo rasgado. Antes era um tubo. Tubo, cadê? Um tubo, tá? Em forma de L. Agora virou o quê? Um tubo em forma de L rasgado embaixo, comunicando a parte de cima com a parte de baixo. Isso eu chamo de canal neuroentérico. Só que ele é uma estrutura provisória. Ele vai durar aí 1, 2 dias só. Por quê? Porque daqui a pouco vai de novo, ó, sofrer mitose aqui e reptilizar. Fechou embaixo. Essa parte daqui, ó, tá aqui, né? Aberta assim, né? O que vai acontecer com ela? Ela vai se fechar também. Mesoderma vai se formar. Aqui, pronto. E o tubo vai se fechar. Ao invés de virar tubo, virou agora bastão. Tá vendo? Era tubo, processo notochordal. Na hora que reptilizou, formou a parte de baixo, veio formando essa parte que estava rasgada. Então, era um tubo que rasgou embaixo. Quando essa parte sofreu mitose, o que aconteceu? Ela não se manteve como tubo, e sim virou um bastão. O bastão tem muito mais resistência do que o tubo. Então, ele é muito mais forte. O bastão é o bastão é notocorda e o tubo é processo notochordal. Tudo bem? Então, essa é a formação da notocorda, através desse processo de formação desse canal neuroentérico. Vocês devem estar se perguntando aí, opa, tudo bem, Gé, eu até entendi, mas eu gostaria de saber por que isso? Isso realmente é necessário? Talvez não, mas é assim que as coisas acontecem. Então, paciência, né? Então, é assim que as coisas acontecem e é assim que elas vão ser cobradas na prova. Vamos voltar então para aqueles modelos que eu descrevi para vocês. Eu tenho a parte final e tenho também uma vista lateral para a gente acompanhar. Então, vê bem, ó, olha, começou assim, era um tubo, tá vendo? Um tubo. A parte de baixo dele desapareceu, ó, tá desaparecendo. O que é embaixo? Endoderma. Depois vai desaparecer a parte do meio, que é mesoderma. Desapareceu. Aí ficou assim, ó. Olha lá, ó. Só o tubo. A parte de baixo do tubo, então, desapareceu, ó. Ficou um canal neuroentérico, ligando a parte de cima, âmino, com a parte de baixo, saco vitelino. Aí, olha lá, ó. Ele começa a se refazer. Começa a se reptilizar, tá vendo? E no final, ele se fecha todo. Voltou a ter endoderma, mesoderma e o tubo agora virou bastão. Tá? Eu até comentei ontem, e vocês repararam, que tem uns modelos que estão na ordem errada. Concorda comigo que deveria ser o contrário, né? Esse deveria ser em cima e esse embaixo. Só que eu tenho uma aluna lá que ela insiste em colocar na hora de... faz o modelo bonitinho, na hora de colocar na base ela põe tudo ao contrário. Então, como a gente põe cola, põe durepox para segurar, para ele não soltar, na hora que ela fez assim, eu falei, não, deixa do jeito que está. Mais para frente, um dia que a gente tiver coragem, a gente muda essa ordem. Tá vendo? Então, só lembrando que esse vem antes desse. Tá? Tudo bem? Do mesmo jeito, né? Aqui, esse vem antes desse. Tá vendo? Eles estão fora de ordem. O de baixo está antes do de cima. E esse já está na ordem certa. Olha aí que loucura. Tá? Tudo bem? Agora vamos olhar na lateral. Ao invés de eu fazer um corte de comprido, um corte longitudinal,
vamos ver um corte lateral. Então o que eu tenho? Olha, eu tenho o tubo, que é o processo notochordal. Embaixo dele, olha, mesoderma e o laranja, que é o endoderma. Olha o que aconteceu, o laranja está desaparecendo. Já desapareceu embaixo do tubo, tá vendo? Está desaparecendo também o vermelho, né? Aí, olha o que aconteceu. Abriu um espaço. Tá vendo? Esse espaço é o tubo rasgado, visto em corte. Depois refez, olha, o tubo agora deixou de ser tubo e virou bastão, tá? Virou um bastão. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o processo de formação da notocorda que eu contei para vocês, tá? Deixa eu só anotar aqui, ó. Vou ver se a gente arruma isso aí. Aí eu levo o modelo e a gente pega um dia desse para arrumar isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam o que eu tinha para falar para vocês? Tá? Bem, agora eu descrevi o papel, já falei. O mecanismo de formação, já falei. O canal neuroentérico, já falei. Agora vamos conversar sobre o que a notocorda vai formar no adulto. Última coisa da aula de hoje. Bem, vocês aprenderam lá no colégio e aprenderam errado que a notocorda dá origem à coluna vertebral. Errado. Notocorda não dá origem à coluna vertebral, exceto se você for um protocordado. Como ninguém aqui é protocordado, ninguém teve a coluna vertebral formada pela notocorda. Quem vai formar a coluna vertebral é uma parte que a gente vai aprender, provavelmente até antes da prova 2, que é uma região chamada somitos, que é uma diferenciação do mesoderma intraembrionário dorsal paraxial. Tá? Bem, então o que a notocorda forma? Vocês lembram como é que é a coluna vertebral? Você tem um monte de vértebras, né? E no meio das vértebras você tem um saquinho que a gente chama de disco intervertebral. Ele parece muito com um babalu. Ele tem aquela forma do babalu, do lado de fora ele é mais durinho, e do lado de dentro, lá dentro dele, ele tem uma parte mais gelatinosa. Então ele é assim, ó, uma parte de fora durinha, formada por cartilagem, tá? Então ele tem uma parte durinha assim por fora. Essa parte formada por cartilagem se chama núcleo nodoso. Tá? E vem de cartilagem. E essa cartilagem veio da onde? Dos somitos. Só para a gente lembrar. Tá? Ok? E aqui tem uma parte mais gelatinosa. Eu até falo que é gelatinosa, mas toda vez que eu falo, eu tenho que me corrigir. Ela é mais rígida um pouco que uma gelatina. Ela tem, basicamente, uma consistência de... Vocês já comeram, ou já viram, todo mundo já viu provavelmente, uma coisa que eles chamam de geleia de mocotó? O que é geleia de mocotó? Toda vez que faz geleia, já tem gente fazendo esse bico que não gosta, né? Uma delícia. Geleia de mocotó, ela é uma coisa meio mole, mas a consistência dela é mais rígida que a gelatina, concorda comigo? Tá? Então, é uma consistência de geleia de mocotó. Essa região da geleia de mocotó, ou do recheio do babalu, ela é chamada de núcleo pulposo. Eu sempre fiquei implicado com isso. Pulposo, que nome? Pulposo, por que esse nome estranho? Simples. O que a gente tem dentro de um fruto? A polpa. O que a gente tem ali dentro? Núcleo da polpa, núcleo pulposo. Tá? Esse núcleo pulposo vem da onde? Da notocorda. Tá? Então a notocorda no adulto forma apenas o núcleo pulposo da notocorda, do disco intervertebral. Tá? E como é que funciona esse núcleo? Então, vê bem, como é que funciona esse disco? Você tem uma vértebra e outra. Osso com osso, de jeito nenhum. Se bate o osso com osso, quebra, dá dor, né? Então não pode. Então, entre as vértebras, o disco intervertebral. No meio do disco, o núcleo pulposo. É ele que arrebenta
na tal da hérnia de disco. Como é que você consegue uma hérnia de disco? Do jeito mais simples e imbecil que você pensar. Vai baixar para pegar uma coisa no chão, e ao invés de você fazer como você deve, que é baixar e trazer o peso nos quadríceps, nas pernas, você ao invés de fazer isso, você faz assim, ó. Carrega. Às vezes um peso que não é nem tão grande, você carrega assim, ó. Puf! Arrebentou o disco intervertebral. O núcleo pulposo vaza, vai para fora e começa a espremer a raiz do nervo. E aí você começa a sentir dor. Também você vai murchar aquele saquinho, aquele babalu. E quando você murcha, a vértebra encosta na outra e vai batendo. Então a tendência daquilo é só piorar. O que você tem que fazer em casos mais sérios? Vamos começar com um caso mais simples. Estou acabando, tá? Caso mais simples. Ginástica. Você fortalece os músculos das costas e o músculo da barriga. E aí você mantém as suas vértebras na posição. Tá? Agora, quando você tem casos mais sérios, o que você tem que fazer? Enfia. Ao medo, hein? Fazendo coisa errada, né? Você enfia um pino aqui, nessa vértebra, e um pino aqui, ó. E usa um espaçador, para a vértebra ficar uma longe da outra. Tá? Além disso, quando você abre as costas da pessoa, você vai tirar aqueles pedacinhos de osso que quebraram, aquela parte do núcleo pulposo que vazou, você retira aquilo ali e põe um espaçador para evitar que aquelas coisas continuem se arrebentando e dando problema para frente, tá? Tudo bem? É uma operação delicada que muitas vezes tem que ser refeita e muitas vezes não dá certo, tá bom? Ok? Bem, oi. Eu fiz cirurgia de hérnia e quando eu fiz eu tive que assinar um termo para ver eu ficar paraplégico. Tá vendo? É uma coisa extremamente séria. O meu personal, a mãe dele é uma professora de matemática famosa aqui na cidade. Muitos anos que ela é professora e algum tempo ela aposentou por causa do problema de hérnia. Só que a hérnia dela é aqui, ó, na cervical. O que acontece com ela? Ela foi para Belo Horizonte, operou, teve que ir lá refazer a operação umas 2 vezes. E ainda assim não ficou 100%. Né? Então é extremamente complicado. Mas, lembrando que em casos mais sérios, a pessoa não consegue nem levantar da cama. Porque eu tenho hérnias. E a dor, gente, é horrível. Eu sempre brinco que quando eu estou atacado de hérnia, juro por Deus, a coisa cai no chão. Se não for uma coisa muito importante, eu não baixo. Por exemplo, dinheiro. Você acha que eu baixo para pegar R$5? Não pego. Só de R$100 para cima. Aí eu baixo para pegar. Menos que isso, eu faço aquela cara, vejo se alguém está perto de mim, pode pegar. Se for R$100, aí tudo bem, compensador, né? Eu deito no chão e vou engateando, arrastando até conseguir pegar. Bem, pronto. Terminamos, conforme eu falei, antes das 9h30. Tá? Bem, só relembrando um pouco da baguncinha, porque eu falei, fui e vim, né? E às vezes isso cria confusão. A matéria da prova 2, que é o dia, prova dia 8, não é isso, Dani? Então a matéria acabou aqui, talvez, tá? Porque está lá na prova contracepção, que é uma aula super bacana, mas que eu posso dá-la em qualquer momento. Eu já tive curso que eu dei para a prova 1, mas ficou muito pesado. Teve curso que eu dei para a prova 2 e teve curso que eu dei para a prova 3, tá? Então eu vou resolver se eu vou realmente colocar como está planejado na prova 2, e aí a gente teria mais uma aula de contracepção, ou se eu vou colocar na prova 3. E aí a gente vai ter também a aula de contracepção, mas não contando para a prova. Então eu vou resolver isso. Semana que vem a gente não se encontra. Então a gente vai ser o tempo, inclusive para o pessoal que perdeu o questionário poder fazer, tá? Vai ter a reabertura do questionário para aqueles casos especiais que eu já conversei. Se você conversou comigo
e eu permitir que você fizesse o questionário por algum motivo, você vai fazer e vai me mandar lá no privado, lá no WhatsApp, um lembrete, porque eu vou esquecer. E aí eu não vou considerar o seu questionário. Outra coisa importante, os esboços dos modelos já podem ser feitos, tá? E venha na monitoria para você fazer. Na aula de revisão, eu vou abrir o questionário, trazer para vocês, e quem não terminou os esboços vai poder fazer também, tá bom? Combinadíssimo? Bem, pergunta da aula das 8. Eu vou colocar o questionário para vocês colocarem essas respostas, tá? Até domingo, certo? Então vou colocar lá para vocês. Combinado? Esse vídeo você vai disponibilizar. Eu vou disponibilizar o mais rápido possível, tá bom? Tá? Alguma outra dúvida? Tranquilo? Você não fez chamada na aula da 7? Não, eu não estou fazendo chamada hoje por causa do negócio lá, tá? Então, como uma forma de, sei lá, de procurar ajudar, não sei, né? Ou não, sei lá, eu não estou fazendo chamada. Não estou fazendo também porque ficou meio confuso, porque a gente teve aula ontem, então hoje cedo foi uma revisão, né? E eu falei para o pessoal da aula da noite para não precisava vir na aula das 7 da manhã. Agora eu juntei as duas turmas. Na realidade não é nem por causa da manifestação que vai ter lá, na realidade é por causa dessa confusão que teve. Então hoje eu não estou fazendo chamada, tá? Mas quem veio, por favor, bote as perguntas lá do questionário. Combinado? Obrigado, gente!